Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Nesta edição do Igreja Açores, e visto tratar-se do Dia da Mãe e do Dia do Romeiro, teremos dois convidados especiais. Piedade Lalanda falar-nos-á do papel da mulher na sociedade atual e também em contexto da Igreja. Também João Carlos Leite vai falar-nos sobre o Dia do Romeiro e do ponto de situação da candidatura da tradição a património imaterial pela Unesco. Fique desse lado em mais uma edição do Igreja Açores. Ela não é propriamente uma estreante aos microfones do Igreja Açores, mas é sempre uma honra contar com ela como convidada, Maria Piedade Lalanda, socióloga, mãe e mulher, que nos vai falar neste agora Dia da Mãe e deste papel cada vez mais ativo que a mulher tem na sociedade portuguesa atualmente. Obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Na universidade já somos mais mulheres ou nesse aspecto sempre fomos em número considerável? Tem mais alunas agora? Bom dia, antes de mais obrigada pelo convite, é sempre também uma honra poder colaborar com a Igreja Açores. Agarrando a sua pergunta em relação à universidade, o fenómeno de maioria de mulheres na universidade é um fenómeno que data dos anos 80, da segunda parte da década de 80, até aí foi um crescendo, porque se olharmos antes, nos anos 60, 70, as mulheres estavam em minoria nas universidades, mas sem dúvida que após a implantação da democracia em Portugal, houve um acesso maior de toda a população em geral à educação, mas em particular as mulheres agarraram esta oportunidade de se qualificar e fazerem percursos mais prolongados. A universidade maioritariamente tem mulheres, porque quer até mesmo no nível do corpo docente, e só cerca de 60% dos estudantes, e em particular em algumas áreas de formação, o caso da enfermagem, o caso do serviço social, o caso dos cursos de educação básica, e alguns cursos mais ligados à área dita feminina da prestação de serviços ou do cuidado aos outros, e talvez menos presente em áreas das engenharias ou das áreas mais chamadas das ciências duras, em que os rapazes têm um predomínio maior. Mas as mulheres têm vindo cada vez mais a estar presentes, por exemplo, no caso da medicina, ou mesmo da arquitetura, sobretudo porque as médias de acesso são médias elevadas e já no secundário se verifica que há uma percentagem maior de raparigas que conseguem obter melhores médias finais e, portanto, têm mais acesso a esses cursos. Portanto, há quase 40 anos que somos cada vez mais mulheres nas universidades. No entanto, não somos assim tão mais assíduas em cargos de chefia e de liderança. Como é que isto se explica? Esta é a grande contradição. As mulheres, de alguma forma, qualificam-se para também ter um acesso ao mercado melhor de trabalho, mas em termos desde logo, a remuneração média, há um déficit de quase 20% de diferença entre homens e mulheres em termos de remuneração média. Para cargos iguais há salários diferenciados, infelizmente, por razões que têm a ver exatamente com uma dimensão cultural que associa à família, o cuidado às crianças, a responsabilidade das tarefas domésticas ao feminino, e faz com que quer homens, quer mulheres entendam que as mulheres têm menos disponibilidade para cargos de chefia, para promoções, para isenções de horário, que são muitas vezes as formas de remuneração extraordinária que são atribuídas a um funcionário que tem uma determinada categoria, mas que recebe um extra de vencimento, por exemplo, pela isenção de horário ou pela disponibilidade permanente. Claro que quando se equaciona que um homem trabalhador não tem forçosamente que ir com a criança ao médico, não tem que ir ao professor falar dos problemas do seu filho na escola, e tem que estar disponível para a empresa, e já não se pensa da mesma forma quando se tem uma mulher trabalhadora ou funcionária, é evidente que isto vai gerando situações de grande injustiça e desigualdade, e até vai gerando nas próprias mulheres a desistência de aspirarem a estes cargos. Não é uma generalizado, mas quando nós olhamos para a percentagem de mulheres que ocupam lugares de liderança, sem dúvida que há um déficit de mulheres que vai sendo diminuído nos últimos anos, tem reduzido, tem aumentado o número de mulheres em conselhos de administração, mas há ainda esta visão de que são mulheres que não têm família.
portanto, que não se preocupam com a família. E esta responsabilidade social que é atribuída às mulheres pesa nas suas decisões e nas suas escolhas. Falava da desistência de se alistarem a estes cargos e a desistência de assumir o papel de mãe. A maternidade tem passado a ser menos prioritária com estas mulheres que sentem que têm que fazer isso para conseguirem, de alguma forma, ter uma melhor carreira profissional. Nós temos que introduzir aí várias ideias. Uma é que a maternidade, portanto, a fecundidade, mais concretamente, passou a ser uma escolha com a utilização de métodos contraceptivos eficazes, portanto, que permite à mulher ou ao casal decidir quantos filhos querem ter, quando é que os querem ter e se os querem ter. Portanto, ou seja, a fecundidade não está forçosamente associada à conjugalidade. A pessoa pode viver em conjugalidade e não ter filhos, apesar de ter capacidade biológica para os ter, mas porque entende que não tem capacidade para os amar, para os enquadrar e para os acolher. E esta é uma grande mudança naquela ideia determinista de que casando tem que ter forçosamente filhos. Por outro lado, a maternidade versus paternidade fundiram-se, digamos assim, num novo conceito, que é o conceito de parentalidade. Ou seja, nós temos que equacionar a vinda de uma criança num agregado familiar, num casal, como uma escolha dos dois e como um projeto a dois. Um projeto em que estes dois adultos decidem ajudar alguém, a acolher alguém na vida e a ajudar a crescer como pessoa. E, portanto, esta parentalidade é muito mais do que maternidade e paternidade. Uhum. E, portanto, as mulheres, neste contexto, tendo esta possibilidade de planear com os seus companheiros ou não a vinda de uma criança, obviamente que ponderam muitos fatores, o fator profissional, o fator económico, o fator até da residência, da habitação, das condições de vida, e é um facto que esta maternidade deixou de ser esta fatalidade para muitas mulheres, mas sim uma escolha, e uma escolha consciente que então também permite ter uma relação mais positiva, mais de melhor qualidade entre pais e filhos. Hoje, neste domingo, dia 5 de maio, a sociedade celebra o Dia da Mãe. A maternidade representa, hoje em dia, desafios diferentes. A professora Piedade Lalanda tem, aliás, abordado essa temática em formações da Pastoral da Família. Quais são os novos desafios da relação entre pais e filhos e, particularmente, entre mães e filhos? O desafio, em primeiro lugar, é este da responsabilidade de levar a um ser humano a ser uma pessoa bem estruturada em termos de valores, em termos de comportamentos, em termos de ideais, em termos de oportunidades de vida. A maternidade não deixou de ter um papel importante do ponto de vista cultural para a feminilidade. Nós ainda vivemos numa cultura em que a maternidade contribui para a afirmação da própria mulher e muitas mulheres dizem, e é uma experiência real, porque é uma experiência também biológica, de que a maternidade completa a experiência de vida de uma mulher. E, portanto, é algo que gerar um filho dentro de si é uma experiência única e é uma experiência que, do ponto de vista emocional, tem uma carga muito importante. E isto ninguém o pode negar. Mas, do ponto de vista social, não é apenas uma questão biológica, não é a possibilidade de ter filhos, é a possibilidade de os ajudar a crescer como pessoas e, portanto, a responsabilidade da maternidade hoje é enorme. E, para além disso, há aspectos sociológicos importantes, que o facto das mulheres, ligando com a primeira pergunta, serem cada vez mais escolarizadas e terem cada vez mais percursos escolares prolongados, também aumenta a sua responsabilidade no processo de ensino e de aprendizagem, de socialização, né? de integração das crianças e dos adolescentes na sociedade. Ou seja, elas estão muito próximas dos seus filhos. Tarefa esta que não deve ser uma tarefa de mães, mas deve ser uma tarefa, obviamente, partilhada entre mães e pais. Não é uma responsabilidade apenas da mãe de cuidar dos seus filhos. Mas a mãe tem este enquadramento cultural que ainda está presente, de estar mais tempo, por vezes, com as crianças, de estar mais tempo em momentos de grande intimidade e, portanto, ela tem um papel que molda a personalidade dos filhos, que condiciona, se calhar, o seu próprio percurso e, portanto, continua a ser uma figura de referência, uma figura importante, quer do ponto de vista do crescimento psicológico, quer do ponto de vista da identidade social de qualquer ser humano.
A Igreja Católica atribui à mulher este papel de gerar vida e de cuidar. Isto ainda é muito flagrante ou acha que já começa a colocar a mulher em papéis de liderança de equipas ou noutras funções que há alguns anos não eram delas, em contexto de igreja? Eu penso que a Igreja Católica, em particular, ainda tem um caminho para percorrer a esse nível. Sem negar a importância das referências como a Virgem Maria, a Sagrada Família, o lugar desta mulher silenciosa que guarda tudo no seu coração, como nos diz a Bíblia. A mulher é muito mais do que esta figura protetora, esta figura aconchegadora da criança. A mulher tem realmente estas competências que a sociedade lhe tem dado a oportunidade de manifestar através da formação, através da qualificação profissional, através de lugares de referência cada vez mais presentes, e que a Igreja tem que reconhecer que não pode ter uma imagem desfasada da realidade social. A Igreja, enquanto estrutura humana, está inserida numa sociedade e não pode ser um reduto onde a realidade se inverte e onde os papéis sociais voltam a ser aquilo que eram no passado. E ao nível do contributo das mulheres, é óbvio que elas sempre tiveram na Igreja Católica um papel importantíssimo na área da educação, na catequese, nos papéis secundários, se quisermos assim, de apoio, mas nos papéis de responsabilidade e de discurso e de voz, as mulheres ainda não têm voz pública dentro da Igreja. São muito poucas aquelas que têm a oportunidade de terem voz pública na Igreja. E elas têm uma palavra a dizer, elas têm uma forma de sentir a Igreja, elas têm uma forma de falar de fenómenos que a Igreja, se calhar, e como foi agora muito recente, silenciou a questão da pedofilia, a questão da violência doméstica. Durante muito tempo se disse às mulheres: aguenta a cruz, esta é a cruz da tua vida, ele é o pai dos teus filhos. E, portanto, esta naturalização e desvalorização de fenómenos gravíssimos que muitas vezes as mulheres sofrem e que denunciam, às vezes, se calhar, no silêncio de uma confissão, não pode continuar a acontecer numa igreja que se quer uma igreja de amor, uma igreja que cuida dos seus e uma igreja onde se tem que respirar liberdade e tem que respirar paz interior. E por isso acho que há aqui um caminho a fazer. Não se trata só de dar protagonismo público às mulheres dentro da estrutura da organização administrativa, se quisermos, ou hierárquica da Igreja, mas sobretudo de reconhecer este papel global da mulher na sociedade e que partilha com os homens. Não é para invertermos a hierarquia, mas para tornarmos uma Igreja mais paritária, se quisermos, mais irmã, mais fraterna entre homens e mulheres. Sente que se a mulher tivesse tido uma maior presença na Igreja, a Igreja Católica hoje seria diferente ao longo da história? Eu quase que diria que sim, não posso adivinhar o futuro ou refazer o passado, mas fazendo exemplo do que se tem verificado ao nível do mundo da economia, em que um dos indicadores de maior justiça acontece em empresas onde os órgãos de administração, as direções são paritários, onde há mais mulheres em cargos de chefia, tem-se verificado que há maior qualidade no trabalho das empresas, maior justiça nos direitos, na aplicação dos direitos dos seus trabalhadores e, portanto, a presença de mulheres em órgãos diretivos favorece uma sociedade mais justa. E isso já está provado. E, portanto, imagino que se as mulheres tivessem sido inseridas na sociedade, nos órgãos da Igreja mais cedo, porque é óbvio que, como disse há pouco, é um bocadinho o reflexo da própria sociedade em que a Igreja está presente, mas a sociedade já mudou há muito, particularmente em Portugal, há 45 anos que vivemos num contexto de democracia e de liberdade, em que muitos dos direitos das mulheres foram revistos na Constituição Portuguesa. E a Igreja continua a ter alguma resistência em relação a isso. Nós temos igrejas irmãs cristãs, a Igreja anglicana, que já integraram as mulheres, já integraram as famílias no universo dos responsáveis da Igreja e não acredito que seja um lado negativo, ao por contrário, será um lado mais humanizado e mais democrático na forma até da própria Igreja entender os problemas que afetam as famílias e que afetam as mulheres e que afetam os próprios homens. Sem dúvida que nós não nos podemos esquecer que a sexualidade é uma dimensão humana, não é uma segunda necessidade humana, é uma das necessidades humanas básicas. Portanto,
portanto, obviamente que é uma opção prescindir de uma vida sexual ativa, é evidente que é uma opção de consagrados ou não consagrados, não se trata apenas de uma questão de consagrados, mas é também uma necessidade que é importante de ser vivida de uma forma saudável, equilibrada, e que a Igreja, se calhar, depois de tudo o que tem acontecido recentemente com os casos da pedofilia e com o alerta que o próprio Papa Francisco fez de que a Igreja não pode continuar a calar aquilo que são problemas íntimos vão sendo vividos na Igreja, se calhar esta questão da presença das mulheres e sobretudo a presença das relações familiares no contexto de vida dos responsáveis da Igreja será um tema a concretizar no futuro, e eu tenho a certeza que a Igreja será melhor, certamente será melhor com este espírito mais de partilha e com este espírito de maior transparência na vivência das pessoas. Falamos sempre a uma escala mais global, mas na realidade açoriana, sente que as mulheres açorianas já estão mais inseridas em contexto de diocese, ou também aqui há um longo caminho a percorrer? Eu acho que nos Açores o caminho se calhar é mais longo. Nós já vemos a nível nacional, já há muitos anos esta parte, alguns movimentos, inclusive protagonizados por mulheres, que reivindicam esta maior presença na Igreja. Nós nos Açores talvez não tenhamos esta mesma atitude, se quisermos, reacionária ou revolucionária. Somos mais ligados a um modelo, se calhar, mais conservador a este nível. Continuamos a ter mais mulheres dentro dos templos, mais mulheres a frequentarem as celebrações e uma porcentagem menor de homens. E, portanto, esta ideia associada de que a religiosidade ou a prática religiosa é um ato de mulheres, e são as mulheres que têm que educar as crianças na catequese e que têm que as conduzir e que têm que ser responsabilizadas por essa educação cristã ou católica. E, portanto, mas ao mesmo tempo nós temos uma região um bocadinho contraditória em alguns indicadores. Nós temos uma região com a taxa mais elevada de divórcio do país, temos uma região onde o casamento católico, ao abrigo da concordata, representa apenas pouco mais de 20% dos casamentos registados. Temos uma região onde ainda há, aliás, onde a taxa de natalidade tem vindo a descer, portanto, onde as uniões de facto têm vindo a aumentar significativamente e, sobretudo, um indicador importante que são os nascimentos fora do casamento, ou seja, fora de relações formalizadas. Portanto, há aqui indicadores que se poderiam classificar de modernidade, que contrastam muito com este espírito conservador de não dar protagonismo ao papel da mulher na sociedade, ao papel da mulher na Igreja. Por isso, há necessidade nos Açores, na nossa diocese, na nossa Igreja açoriana, de conciliar estes dois mundos, o mundo das alterações que se vão verificando no seio das famílias e o mundo dos papéis sociais, das oportunidades, da democracia, se quisermos, dentro da própria Igreja, que esta conciliação certamente que nos trará mais tranquilidade e fará abrir a nossa Igreja à juventude, porque estas incongruências não favorecem uma identificação por parte dos jovens de uma Igreja que fala, por vezes, duas linguagens diferentes. Por um lado, critica, condiciona determinados comportamentos, mas por outro lado acaba por, nomeadamente, a questão dos divorciados, a questão da união de facto, a questão do casamento sem ser pela Igreja, mas por outro lado permite também, por exemplo, que haja casamentos católicos de casais que já foram casados civilmente e que apenas fazem da Igreja um cenário para se casarem numa festa bonita. Portanto, eu penso que a Igreja tem que se reorganizar, se repensar e ser cada vez mais coerente com os valores essenciais, os valores evangélicos, os valores do acolhimento e o valor da solidariedade e da inclusão das pessoas na sua diversidade, obviamente, de experiências de vida, mas que têm todas uma sede de amor, uma sede de serem perdoadas, uma sede de viverem em comunidade. E este espírito de comunidade, de partilha e de construção de uma sociedade melhor, penso que tem que ser o cimento das relações dentro da Igreja e não apenas as questões mais, quase diria, dogmáticas ou de princípios que já não correspondem por vezes à realidade vivida. Piedade Lalande, o nosso tempo está a esgotar-se. Uma última questão, e peço-lhe que seja breve. Como é ser mãe nos dias de hoje e educar em Igreja? A minha experiência pessoal, neste momento, é uma experiência diferente. É uma mãe de 2 filhos imigrados,
é uma mãe à distância, mas é uma mãe que até, felizmente, pelas vias das redes sociais, continua a sentir uma grande proximidade dos filhos, um grande sentido de ser o porto de abrigo em momentos de dúvida, ser a palavra em momentos de confusão e ser também a amiga que aprende com eles também a relativizar às vezes ideias que já não estão ajustadas aos tempos atuais. E por isso, sem dúvida, a mãe de hoje é a mãe da comunicação, é a mãe do diálogo, e esta é a arma para nós podermos compreender as gerações mais novas e continuarmos a ter um papel positivo na vida deles. Piedade Lalanda, um feliz Dia da Mãe para si. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. É que agradeço e um abraço a todas as mães. Fica também um abraço do Igreja Açores a todas as mães neste dia especial. Vamos ao nosso segundo entrevistado do dia. E o prometido é devido, João Carlos Leite é mais uma vez o nosso convidado deste programa, neste Dia do Romeiro e depois de mais uma quaresma. Boa tarde, obrigada por estar connosco mais uma vez. Qual é o balanço que se pode fazer da última quaresma? Ora, muito boa tarde, obrigado à Tatiana, obrigado à Igreja Açores pelo convite. É sempre com muito gosto que nós partilhamos as nossas atividades. Concretamente, a quaresma decorrer dentro daquilo que poderemos considerar uma normalidade, né? Em relação aos frutos da romaria, são também muito pessoais. Cada romeiro fez a sua caminhada de conversão e de perspectivas de mudança de vida. O que se constatou foi que os ranchos pareceram bastante mais pequenos, diminui significativamente o número de romeiros e, infelizmente, particularmente incidente, sobretudo nas crianças e jovens. Vamos avaliar qual é o impacto que isso possa ter no futuro. Mas isso poderá ter uma justificação? Não, em princípio, da outra vez que referi esse assunto, disse que isso é transversal a toda a sociedade. Isso nota-se na catequese, nota-se na escola, há um interesse generalizado das crianças e dos jovens, talvez porque estão muito enraizados na internet e nas redes sociais. Acho que basicamente é isso. E prescindir disso tudo durante uma semana para ir do Romeiro, para a generalidade não é fácil e até se calhar não entendem esse retiro que a romaria proporciona. Em relação ao Dia do Romeiro, o Dia do Romeiro já está regulamentado, digamos assim, há alguns anos esta parte, talvez uns 30, 40 anos, 30 e tal, 40 anos. Inicialmente com uma grande adesão. Lembro-me nos primeiros anos que foram romeiros e famílias a rondar as 1000 pessoas. Depois isso veio sempre feito no terceiro domingo de Páscoa, que é o que acontece agora no dia 5 de maio. Por coincidência, também é o dia da mãe. O que acontece é que as freguesias, os ranchos que tomam a iniciativa de preparar e de programar o dia do Romeiro, o seu empenho é muito grande e a adesão tem sido muito diminuta. Concretamente neste dia 5, não sei ainda bem o que poderá ocorrer. Nós perspectivamos também fazer uma ligeira alteração, porque nos últimos anos tínhamos enverdado mais pelo aspecto de entretenimento, mas acho que é importante também para os romeiros que vão e para as famílias que os acompanham nesse dia também haver uma vertente formativa. E aí convidamos duas senhoras que vão testemunhar o que é o acolhimento aos romeiros. Uma senhora da Ponta Garça, uma senhora do Pico da Pedra, e vão testemunhar para elas o que é a vivência quaresmal do acolhimento ao romeiro, que é só para quem vivencia é que poderá valorizar
a intensidade que essa atividade, que essa vivência cristã nos proporciona. E também convidamos um orador, o Sr. Zé Manuel Santos Narciso, para fazer uma palestra sobre o nosso dever de cristão de nos formarmos para nos preparar para sermos melhores evangelizadores. O que é que se pretende com este Dia do Romeiro? Qual é a história da implantação deste dia na Ilha de São Miguel? Pronto, como eu já referi anteriormente, inicialmente foi pensado e indicou-se uma data, terceiro domingo de Páscoa. Depois, em 2003, ficou expresso no nosso regulamento que seria o terceiro domingo de Páscoa. Não é uma data que é transversalmente aceita. Alguns não concordam muito com a data. Dizem que, se calhar, no início do ano pastoral seria melhor. Nós, pronto, não quer dizer que um dia, não, se necessário, não se altere, mas, de momento, eu penso que, assim, logo após o término das romarias, talvez seja a data mais indicada. Agora, o fato é que tem acontecido que as adesões são muito restritas, muito pequenas. Como eu disse, em 2013 isso ficou regulamentado, manteve-se no regulamento de 2016, portanto está regulamentado que é no terceiro domingo de Páscoa e em princípio é para continuar assim, não é? Como é que está o processo de candidatura a património imaterial da Unesco? Em que fase está esta candidatura já anunciada? Bem, o que está anunciado é a possibilidade a intenção da aceitação e da aceitação da nossa Assembleia de Rãos em aceitar, preparar o projeto para a candidatura imaterial da Unesco. Está a evoluir com naturalidade. A doutora Carmen Ponce, em França, está a ler tudo o requisito que é obrigatório e a legislação adequada, com a intenção de preparar um projeto com o melhor possível. O nosso projeto acho que tem todas as condições para ser excelente. Aí depois devemos de ver qual é a necessidade também de enquadrar os vários registros que são obrigatórios, áudios, vídeos, documentários, filmes, testemunhos. Agora, paralelamente a isso também, e também para reforçar de alguma maneira essa candidatura, nós, junto com a Direção Regional da Cultura, estamos a pensar em evoluir também com o projeto, na generalidade elaborado pelos técnicos da Direção Regional da Cultura, para elaborar um projeto para património imaterial nacional, que será uma base também para o apoio ao projeto de candidatura para património imaterial da Unesco. Tínhamos muito gosto que fosse possível até 2021 que isso estivesse concluído, mas para possibilitar que, havendo a possibilidade de sermos reconhecidos pela Unesco em 2022, que é o ano que fazemos 500 anos das Romarias Quaresmais. Contudo, se não for possível, não vamos descurar a preocupação em apresentar um projeto excelente. Se não for em 2022, que seja 23 ou 24, ou que seja, de qualquer maneira, o importante, o que nos vai mover agora é a qualidade do projeto que vamos apresentar.
E os pareceres são bastante favoráveis a esta candidatura, todos os que tiveram até agora? Nós ainda não chegamos a esse patamar. Estamos num processo muito inicial e a partir de termos já o esqueleto do projeto é que vamos procurar parceiros. Contamos com a colaboração da Direção Regional da Cultura para procurar exatamente os parceiros adequados. Há uma equipa da Unesco em Portugal que avalia os projetos e depois é que naturalmente fará a filtragem para poder enviar posteriormente poder enviar para a Unesco. Ainda não atingimos esse patamar. João Carlos Leite, o que é que mensagem gostaria de deixar aos romeiros neste Dia do Romeiro? Que sejam à semelhança daquilo que nos foi pedido há 5 anos por Dom António Sousa Braga, na nossa tomada de posse, que sejamos romeiros autênticos e ativos. E sendo ativos de uma maneira transversal a toda a nossa vivência social, a nossa vivência comunitária, a nossa vivência cultural. E para isso vamos pedir a colaboração de todos os que foram solicitados, porque estamos a pensar seriamente também em congregar o que for possível do nosso acervo, e estamos a pensar em contratar, através do apoio da Secretaria Regional do Emprego, uma técnica formada em património e museologia que nos ajude a congregar todo esse acervo, auscultando fundos orais, através de atuais mestres e contramestres e outros responsáveis, antigos mestres e contramestres e outras pessoas que se envolvem nas romarias, concretamente familiares de romeiros, as famílias de acolhimento, procurando também alguns documentos oficiais que agora já existem, documentos da própria associação, orações diversas, que temos uma riqueza muito grande, mas o fato é que os romeiros já têm praticamente 500 anos, as romarias já têm praticamente 500 anos, e está tudo muito disperso, e nós sabemos que há ranchos que têm orações de grande qualidade e era preciso também fazer a recolha disso. Ir também procurar através dos jornais e respectivos arquivos, de revistas, alguns filmes que existem, documentários, os arquivos da RTP, da RDP, também na biblioteca pública, aquilo que poderá haver relacionado com romeiros, na universidade, nos museus, no Instituto Cultural de Ponta Delgada, todos esses organismos oficiais e não oficiais que nós sabemos que tenha algo referente aos romeiros, gostaríamos de ter pelo menos o registro disso tudo, porque o facto é que temos 500 anos e praticamente nada, não existe registro nenhum, e temos uma vontade própria de querer evoluir com isso. Naturalmente isso é um evento um investimento que vai requerer algum financiamento. Não temos meios próprios, mas vamos solicitar à sociedade, às entidades oficiais, às entidades privadas também, que possam colaborar connosco, particularmente as câmaras municipais de São Miguel, a União dos municípios de Miquelândia, da Ilha de São Miguel, algumas juntas de freguesia, alguns privados que queiram também colaborar connosco nisso, a diáspora. Temos já alguns contatos feitos na diáspora que estão empenhados ainda agora na romaria. Houve um romeiro da diáspora que nos demonstrou vontade em colaborar connosco, e
E é isso que vamos tentar fazer, se for possível, né? Se for possível, fazer um levantamento um orçamento das despesas que serão necessárias e também partir da necessidade de procurar o financiamento adequado para fazer face a esse projeto. Porque o que é conhecido, isto é um grande iceberg. Nós conhecemos uma pontinha. O que está escondido e perdido por aí, perdido entre comas, nós não temos conhecimento. E tínhamos imenso gosto que esta atividade viesse a dar bons frutos. Portanto, vamos lá registar a história dos Romeiros. É mais ou menos este o objetivo, documentá-la, não é? Exatamente. Documentá-la e registá-la. E pronto, porque o fato é que nós sabemos, e é conhecido, ainda eu tive conhecimento falando com um amigo meu por causa de um artigo que lhe ia pedir para a nossa página mensal. E ele disse-me que estava a caminho da universidade e foi falando e deparou-se este ano que na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, estava lá uma exposição de Romeiros. Por acaso eu não sabia. Né? Temos divulgado a nossa atividade aí a nível de informação também. Uma questão de articulação, não é? É esta articulação que é preciso. Portanto, é fundamental que isso aconteça. Porque as coisas vão acontecendo esporadicamente e pontualmente sem haver interligação. E nós não é a pretensão de querermos ter conhecimento de tudo, nem de querer uniformizar as coisas, mas que haja pelo menos que haja uma informação e que isso seja divulgado. João Carlos Leite, um feliz dia de Romeiro para si, para os nossos ouvintes e também para todas as mães que nos estão a escutar neste domingo. Um feliz dia da mãe. Obrigada por ter estado connosco no Igreja Açores. Nós regressamos para a semana com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.